Olá, meus queridos e amados irmãos cristãos, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de dar um like, tá? Se inscreverem no meu canal aí no inscrever-se em vermelho, tá? E compartilha, tá bom? E roda a vinheta. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante, dando continuidade ao livro de Apocalipse. Como eu sempre digo para vocês, um livro de Apocalipse significa revelação, tá? Ele é tipo assim um livro que foi revelado, descoberto, tá? Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que traz esperança às pessoas, porque você sabe que ali Deus fará a justiça dele perfeita. Mas é um livro que tem muitas alegorias, muitas figuras, como fala assim, simbólicas, tá? E o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João na ilha de Patmos, né? Ali ele teve a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 1, ele tem um encontro com Jesus. E quando Jesus encontra-se com ele no capítulo 1, Jesus diz, porque foi uma visão que ele teve, então ele viu Jesus Cristo, mas ele, na hora que ele viu Jesus Cristo, ele caiu como morto aos pés de Jesus. Jesus pôs a mão direita sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí começa o livro de Apocalipse e Jesus fala para ele, né? Fala assim que ele vai dar as visões para ele escrever tudo que Deus foi revelando para ele, tá? O livro de Apocalipse ele é atemporal, né? O que quer dizer atemporal? Ele ao mesmo tempo que fala sobre, falava para João das igrejas daquela época, fala para nós também, né? E agora eu vou falar sobre o capítulo 10, né? Porque a gente foi até a sexta, porque aí depois dos 7 selos surgiu as trombetas que foram tocadas pelos anjos, que simbolizam os juízos de Deus sobre a terra. Esse juízo de Deus sobre a terra é após a vinda de Cristo. Nós, cristãos, aprendemos com Martinho Lutero, pelo historicismo, porque existem 4 tipos de interpretações. Existem os preteristas que acham que isso já aconteceu, existem os futuristas que acham que isso vai acontecer, existem os historicistas, que somos nós. Por que historicistas? Porque nós achamos que isso já vem acontecendo de história até a presente data, entendeu? E depois também tem os evangélicos futuristas. Vai acontecer, sim, tem coisa aqui que já aconteceu e que vai acontecer, que é o que eu estou lendo agora, que é o que eu estou estudando agora em Apocalipse. E uma coisa que ainda não aconteceu, que está prestes a acontecer, é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu estou dando estudo sobre o Apocalipse, tá? Então agora eu vou ler para vocês o capítulo 10, né, de Apocalipse aqui, né? Sobre o Apocalipse 10. O que que fala o Apocalipse 10? Comido por João, um livrinho trazido do céu. Porque, explicando para vocês entenderem melhor, quando João teve a visão ali no céu e ele ficou triste e chorava, falava assim que ninguém era digno de abrir o livro com 7 selos. Ele ficou muito triste, né? Mas aí apareceu um ancião e disse para ele: existe alguém que pode abrir o livro, que é que era Jesus Cristo, né? O leão da tribo de Judá, ele disse. Mas aí ele viu um cordeiro que foi lá e começou a abrir os selos. Mas o cordeiro, na figura simbólica aqui,
figura de linguagem, significa a mansidão de Jesus, porque ele foi morto, Jesus Cristo, praticamente, na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário como um cordeiro manso, imaculado, né? Mas depois Deus, Jeová, Senhor Yahvé, o grande eu sou, ressuscitou dos mortos, né? E ele se tornou o leão da tribo de Judá, entendeu? Mas ali naquela visão, Jesus estava mostrando, Jesus estava mostrando para ele, estava dando a oportunidade de mostrar para ele Jesus como um cordeiro ali. Então ele viu um cordeiro na visão celestial, que foi digno de abrir os 7 selos, o livro, de abrir o livro, um livro em forma de pergaminho com 7 selos, tá? Então era o livro que estava nas mãos do Senhor Deus, do Senhor Jeová, o livro. Agora eu estou falando do livrinho, é outro livro, tá? É um livrinho pequeno, né? Que revela para João o que vai acontecer após a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não aconteceu, tá? Então aqui, ó, comido por João um livrinho trazido do céu. Claro que ele não comeu um livrinho, né? Aqui é uma outra simbologia, mas é uma forma de dizer assim, aquele livrinho é uma revelação que ele teve, entendeu? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. E vi outro anjo forte. Esse anjo forte não é nem Jesus e não é nem o arcanjo Miguel, um anjo, um ser celestial que Deus designou ali para aquela missão, tá? Então, que descia do céu, tá? Vestido de uma nuvem, tá? Geralmente, nuvens representam a justiça de Deus, tá? Por isso que fala assim, ó, vestido de uma nuvem. Simboliza que ele veio fazer a justiça de Deus ali naquela hora, tá? Que ele vai vir e vai fazer a justiça de Deus, né? Os trovões geralmente representam também, né? Representam porque tem os trovões, né? Tem os 7 trovões que vai aparecer o arco-íris. Deus usou para selar a aliança referente ao dilúvio. Então, vai aparecer aqui também no Apocalipse. Então, tem livros do Velho Testamento que também tem uma ligação com o Apocalipse. Então, nós temos que observar isso também. E aí nós vamos falar um prelúdio aqui da 7ª trombeta, ou seja, antes da 7ª trombeta, né? Antes de tocar, antes do anjo tocar, porque falta tocar a 7ª trombeta, nós falamos até a 6ª, né? Que foi sobre os gafanhotos, né? E então o livrinho foi comido por João. Então, vi outro anjo, eu estou lendo aqui Apocalipse capítulo 10, do início. Vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Por isso que eu falei do arco-íris, ou seja, a justiça de Deus, a fidelidade do Senhor, né? Deus cumpre aquilo que ele diz, ele é fiel, né? E o rosto era como o sol desse anjo, e os pés como colunas de fogo, tá? São figuras de linguagem simbólicas, tá? Mas o céu também tem coisas maravilhosas que a gente desconhece, nosso cérebro não consegue imaginar. Então aquela visão foi uma visão maravilhosa que João teve, né? E tinha na mão um livrinho aberto esse anjo, sabe? E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que simboliza isso? Ele fazer isso, colocar o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Simboliza a soberania de Deus, a autoridade de Deus. Simboliza que o Senhor, ele tem toda a autoridade sobre a terra, sobre o que ele criou, tá? Que todas as coisas acontecem pelo querer do Senhor, tá, meus amados? Então é isso que simboliza, por isso que fala aí que ele fez isso. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, os juízos de Deus também, né? E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João dizendo, eu ia escrevê-las. João, porque foi João que escreveu o Apocalipse. Então ele fala aqui, eu ia escrevê-las, né? Mas ouvi uma voz do céu
que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. Ou seja, aí é o segredo do Senhor. Nós estudiosos, teólogos, né, e a gente que estuda a palavra de Deus, acredita que seja o cumprir dos juízos de Deus, que Deus talvez não quer revelar a nós, porque são coisas muito fortes, né? Que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo. É porque aqui, nesse momento aqui, Deus está tentando ainda salvar pessoas, tá? Depois da segunda vinda de Cristo, tá? E sendo ouvidas dos 7 trovões, aí o versículo 5: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, né? E jurou por aquele que vive para todo sempre. Quem que vive para todo sempre? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? O qual criou o céu e a terra e o que nele há, né? E a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Deus já e jurou por aquele que vive que não haveria mais demora, ou seja, Deus já vai executar o seu juízo sobre os homens que não amaram Jesus, que não aceitaram Jesus Cristo sobre a terra, tá? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Esse segredo nós cremos que é este juízo que eu falei para vocês, né? Como anunciou aos profetas seus servos. Deus vai fazer a justiça, tá, meus amados? E a justiça de Deus é perfeita. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo, porque esse livrinho, que não é o livro dos 7 selos, estava na mão desse anjo forte, né? E ele, então, Deus falou para João ir pegar o livrinho, né? Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, disse João, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Ou seja, essa é uma revelação, né, que ele teve. Não é que ele comeu o livro, mas foi uma revelação que no começo parecia legal, vamos dizer assim, né? E depois os acontecimentos foram se tornando ruins, amargos, né? E ele disse: me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É aí que eu estou querendo dizer para vocês que Deus estava dando a oportunidade para que essas pessoas, entendeu? Conheçam a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, para que eles venham e se convertam a Deus antes que Deus faça o que tem que fazer, execute o juízo dele, tá? Não se esqueçam que lá atrás no livro, no Apocalipse, capítulo 9, no versículo 21, eu li aqui, ó: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, para mim é isso, meus amados. E eu vou falar sobre as 2 testemunhas, tá? E foi-me dado uma cana, é o capítulo 11 de Apocalipse, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Esse templo, os estudiosos dizem que pode ser que esse templo seja o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Pode ser que ele seja reconstruído lá em Jerusalém mesmo pelos judeus. É uma hipótese, não é certeza isso, tá? Mas só que aqui tá falando isso, ó: mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Também pode ser, eles acham que pode ser também a adoração, simboliza adoração.
Porque Deus mesmo diz muitas vezes que Ele não precisa de templo para que nós o adoremos. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então aqui, e aí ele fala, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, né? O átrio simboliza o coração de Deus, meus amados. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Pisarão a cidade santa, lá em Israel, né? Jerusalém. E darei poder às minhas duas testemunhas. Essas duas testemunhas que fala aqui em Apocalipse são seres celestiais que Deus enviará aqui nesta terra para executar outro juízo dele, tá? Então o que eles vão fazer? Não é bem um juízo aqui no caso. No caso é que Deus vai colocar elas para falar para eles, ou vocês aceitam a Deus, a Jesus, ou vocês vão para o lugar da escuridão. Isso que está falando aqui, tá bem, meus amados? Então, essas duas testemunhas, Deus enviou para isso. Foi Deus que enviou. Então, fala assim, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Exatamente, né? E estas são as duas oliveiras. Oliveiras que dá azeitona simboliza coisas boas, né? As duas oliveiras geralmente está lá em Israel, simboliza de certa forma a presença de Deus, né? As duas oliveiras, o Espírito Santo, o azeite, né? Tem essa simbologia especial, né? E os dois castiçais, né? Que estão diante do Deus da terra, tá? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Por isso que fala que Deus deu poder para elas, né? E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, tá? Estas têm poder para fechar o céu. Porque Deus deu poder para elas. Elas estavam com esta missão. E João estava com a comissão de fazer essa revelação para nós aqui, no futuro, aqui, na história né, aqui da Bíblia, né? Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, tá? Porque elas ficaram profetizando, falando. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, aí essa besta simboliza o inimigo, tá? Simboliza o inimigo, o próprio inimigo mesmo, espiritual, porque ele sobe do abismo. O abismo é um lugar, vamos dizer assim, do inferno, do umbral, um lugar da escuridão, entendeu? Então ele sobe do abismo e ele tem poder aqui na terra. O diabo, ele tem poder aqui na terra, né? Por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno, né? Então ele tem poder, né, sobre a terra. Então ele sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então essa besta que sobe do abismo mata as duas testemunhas, tá? E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Sodoma simboliza a cidade do pecado. E Egito também, cidade do pecado, onde o seu Senhor também foi crucificado, né? Onde Jesus foi crucificado, né? E homens de vários, porque é naquela região ali, né? Na Ásia Menor, ali na parte de Israel, Sodoma ficava por aquelas terras ali, o Egito também, ali na parte da África, da Ásia Menor, né? É só olhar no mapa, né? E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias. 3 dias, meus amados. Por 3 dias e meio. São 3 dias e meio, tá? E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros, tá? Eles não permitirão isso. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, tá? Se regozijarão sobre eles. Por que eles se regozijarão?
porque eles não aceitaram a dura profecia, né, do castigo, do juízo de Deus sobre eles, e para que eles se arrependam e volte para Deus, venha para Deus. Deus está dando uma chance para eles, né, para eles se tornarem para Deus, mas eles ficaram felizes que as 2 testemunhas foram mortas pela besta que subiu do abismo. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ou seja, Deus ressuscitou elas. Este poder vem de Deus. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, é o que está escrito aqui, subi cá. Ou seja, Deus falando, né? E subiram ao céu em uma nuvem. A nuvem, como eu disse para vocês, simboliza a justiça. E os seus inimigos os viram, tá? E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, 7.000 homens, tá? E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, perceberam? Morreu 7.000 homens, 7.000 homens. E os demais, com a profecia das 2 testemunhas, se voltaram para Deus. Ainda bem, né? E deram glória ao Deus do céu, né? O Senhor Jeová, o grande Yahvé, o grande eu sou. E passado o segundo ai, porque na Bíblia fala sobre 3 ais, aqui é o segundo ai, né? Que foi uma coisa que vai ser muito ruim, tenebrosa, uma coisa, nossa. A gente fica imaginando aqui, passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, tá? A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Tudo é de Deus, né? Então aí, o que estava sob o poder de Satanás veio para as mãos de Deus. E ele reinará para todos sempre, tá? Deus reinará para todos sempre com Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, né? E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono são seres, os 24 anciãos não são nem os discípulos, são 24 anciãos mesmo, que servem a Deus lá no céu. Os espirituais são seres celestiais, são esses 24 anciãos, tá? Que estão assentados em seu trono diante de Deus, estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, tá? Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ou seja, acabou essa guerra, né? Graças a Deus, né? E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos, e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, tá? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva, que é chuva de saraiva. Ou seja, Deus executou o seu juízo sobre a terra, resgatou a minoria ali, 7.000 homens, amados. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, de Apocalipse. E eu quero agora desejar a vocês a paz do Senhor. Shalom Adonai para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.